Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que essa semana seja uma semana abençoada, uma semana onde Deus estará contigo em todos os momentos. A palavra do Senhor, ela fala: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu tenho certeza que o Senhor está com você e vai te conduzir em graça, em honra, para a glória dele. E hoje o texto bíblico que eu escolhi, porque é um dia especial, está em Apocalipse, no capítulo de número 21. O versículo é o versículo 4, que ele diz o seguinte: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais a morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É certo que esse ano de 2020, queridos, todos nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas. A respeito da pandemia e por tudo que aconteceu ao decorrer desse ano de 2020, foi um ano muito difícil para todos nós. E principalmente para muitas famílias que perderam seus entes queridos por causa da pandemia. Mas hoje, em respeito a todas essas pessoas, eu quero falar a respeito disso com o texto que a palavra de Deus me fala e me dá essa força, porque hoje, por ser o Dia dos Mortos, dia 2 de novembro de 2020, nós entendemos o seguinte, que a morte é uma passagem para nós. A morte é algo que traz para a minha vida, para a sua vida, uma tristeza muito grande, uma angústia, porque não fomos feitos para morrer. Mas hoje nós temos esse livre acesso com Deus, por meio de Jesus Cristo, que nos trouxe a ressurreição eterna. E hoje a palavra de Deus, ela me traz esse alento, esse conforto, que um dia tudo isso vai acabar. Que a morte, ela não vai mais existir, porque ela será o último inimigo que será vencido por Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Talvez esse ano de 2020 para você foi um ano muito difícil, um ano de se afastar das pessoas que você mais amava. Quem sabe você que nessa tarde ou nessa noite, ou pela manhã mesmo que está me ouvindo, talvez você olhe e você fale o seguinte: olha, esse ano foi um ano que marcou a minha vida. Deixou uma história ruim, uma história de te afastar das pessoas que você mais amava. Mas eu quero dizer para você que está aí, nós continuamos vivendo e como é difícil viver após passar por essa marca da morte, não é? Mas o texto bíblico, ele fala que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O Senhor, Ele é o nosso conforto, Ele é o nosso consolo. A Bíblia diz que Ele é o Pai de toda consolação. Ele traz para mim, para você, nesse dia de hoje, um conforto especial, dizendo: eis que estou convosco todos os dias. E a palavra do Senhor, ela fala que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse texto ele usou justamente para falar para Marta e para Maria, quando Lázaro já estava há 4 dias morto, já cheirava mal. E as pessoas não acreditavam, mas Jesus falou: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que é que a palavra de Deus quer nos dizer sobre isso? Quer nos dizer o seguinte: que no Senhor nós encontramos a vida eterna, que mesmo que morramos, nós ressurgiremos, ressuscitaremos num grande dia. E é tão interessante quando a Bíblia diz que a morte não vai existir mais, porque no novo céu, na nova terra, onde vamos herdar essa passagem que nós temos da morte para a vida, nós aqui na terra, nós que somos terrenos, nós não entendemos a morte. A morte é dor, é sofrimento, é luto, é separação. Mas para aqueles que morreram, é o início da vida eterna. Eu quero dizer para você nesse momento que a morte, para aqueles que já foram, é o encontro com Deus. É uma vida de alegria, uma vida eterna. E é tão interessante quando a palavra de Deus fala que lá não vai existir dor, não vai existir pranto,
Não vai existir nada disso, não vai existir o luto. Por quê? Porque nós teremos o Senhor eternamente. Nós estaremos com o Senhor, veremos Deus face a face. Então, todos aqueles que partiram, o nosso respeito, a nossa admiração, o nosso carinho. Nós sabemos que esse ano de 2020 foi um ano complicado. E tem sido mais ainda, porque muitas pessoas ainda passarão pela morte. Mas para nós que estamos vivos, resta entender que um dia nos encontraremos com todas essas pessoas que passaram. Todas essas pessoas que morreram, um dia nós os reencontraremos. E nós, como diz a palavra do Senhor, nós não teremos mais lágrimas, não teremos mais dores, não teremos mais prantos. E como diz o texto de Isaías, lá no capítulo 57, versículo 2, ele diz: aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Todos aqueles que passaram por essa vida e andaram retamente, andaram em retidão, eles encontrarão a paz. E, como diz a palavra do Senhor, eles acharão descanso na morte. Então, todos aqueles que partiram, todos aqueles que já dormem no Senhor, um dia todos nós ressuscitaremos. A Bíblia diz que os mortos, eles serão ressuscitados. E nós, os vivos, teremos corpos transformados. Que nesse dia de hoje, o dia 2 de novembro, que é um dia de lembranças, de pessoas amadas que passaram por nossas vidas e que deixaram uma marca eterna, que essas pessoas, elas não caiam no esquecimento, mas pelo contrário, elas sejam referencial para nós de que elas já estão na eternidade, aguardando aquele grande dia onde Jesus virá e ressuscitará todas essas pessoas. E nós que estamos aqui devemos entender uma coisa: que possamos andar retamente nos caminhos do Senhor, possamos nos encontrar com o Senhor em retidão, que possamos aqui nessa terra, mesmo uma terra difícil, mesmo passando por todo esse momento complicado, que possamos sim entender que de alguma maneira Deus está falando aos nossos corações. Então aqueles que já foram, eles já dormem no Senhor, eles já estão iniciando uma vida eterna. E nós que estamos vivos precisamos entender que nós ainda precisamos passar por esse momento. Nós não sabemos a ordem da fila. Muitos vão primeiro, crianças vão primeiro, idosos vão primeiro, jovens vão primeiro. Nós não sabemos essa ordem, mas nós entendemos uma coisa, que o Senhor, Ele está conosco. E a palavra de Deus fala que a vida e a morte estão nas mãos de Deus. Se a vida e a morte estão nas mãos de Deus, eu e você precisamos entender que o Senhor, Ele tem cuidado de nós. E que até mesmo essa questão que passamos, que todos vamos passar pela morte, nós entendemos uma coisa, que naquele grande dia, no novo céu, na nova terra, Deus nos dará algo maravilhoso que é, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Então, que nesse dia de hoje, que é um dia que nós nos lembramos daqueles que já passaram por nossas vidas, o Senhor possa nos trazer conforto. Como diz o texto de Coríntios, que o Senhor, Ele é o Pai de toda consolação. Que o Senhor de toda consolação, Ele possa trazer para você, para a sua família, para a sua casa, um conforto, consolo eterno. E que a graça do Senhor esteja sobre nós. E que o Senhor possa confortar os corações daqueles que perderam seus entes queridos. Hoje, em respeito a todos vocês que passaram pela morte nesse ano de 2020, por algum familiar, por alguém que você, próximo a você, o nosso respeito, o nosso carinho e o nosso amor. Que esse dia de hoje seja um dia de paz, seja um dia de refletir que aqueles que já foram, eles já iniciaram uma nova vida com Cristo, uma vida de eternidade. E nós que estamos vivos precisamos entender que após essa morte, nós vamos ter uma vida eterna com o Senhor na glória.
Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.